Doutora Evelyn, vamos direto ao assunto, porque assim, eu aprendo muito com você. De verdade, eu penso assim que formação sobre saúde feminina, eu não consigo me imaginar numa formação sobre saúde feminina sem ter você presente me ensinando, porque o seu conhecimento ele é muito profundo e muito atualizado. E eu te admiro como pessoa, como você dá conta de filho, de consultório, de tudo isso, de dar aulas, de atender ali na clínica, fazer tudo isso e ainda se ter tempo para esse bate-papo aqui, transmitindo tanto conhecimento. Queridas e queridos, eu vou só desativar os comentários agora, depois a gente volta, porque senão fica ali ó, as letrinhas passando no rosto da doutora Evelyn e nós não conseguimos vê-la, ok? Doutora Evelyn, eu sei que você é especialista, você é ginecologista, obstetra e você também é médica integrativa. É integrativa que a gente fala, né? Ou seja, Sim. você cuida desse corpo de uma forma geral. E esses dias você estava me dando uma aula sobre vitamina D, que não é vitamina, e a gente conversou muito sobre isso pelo WhatsApp, inclusive. Mas tem algo que a gente não entende direito. Porque nós escutamos muito, mas ainda não sabemos de fato, e é essencial para a nossa vida, o que são os hormônios. Já te faço essa pergunta com boa noite, pode cumprimentar todo mundo. O que são os hormônios? Boa noite, meninas. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada com esse elogio. E assim como você, né? Eu dou conta de filho, de casa, de marido, né? Da nossa vida espiritual. Acho que Deus vai dando força para o dia, né, amiga? Vai dando força que a gente precisa para cada dia. Você estava mostrando os cabelos brancos aqui também. O meu também já está aparente, viu? A gente tem a mesma idade, né? Estamos lá no 43. E isso daqui, sabe o que indica? Já um déficit de melatonina. A gente já vai falar sobre isso. Ai, meu Os pai, hormônios. eu tô precisando então tomar um balde de melatonina porque tá faltando demais aqui, você não tem noção. Fica tranquila, com um pouquinho já começa a regular. Meninas, hormônios são mensageiros químicos que mediam a comunicação celular. Então, olha que importante, para cada reação química no organismo, a gente precisa de um hormônio, né? E, na verdade, a gente usa um binômio, né? Chave e fechadura. A gente precisa do hormônio e precisa de um receptor, onde esse hormônio possa se acoplar, né? Então, imagina assim, a chave na fechadura, precisa ser a chave certa na fechadura para que gire a maçaneta e essa substância essencial para a célula possa entrar. E tanto o receptor como o hormônio, eles vão juntos até o núcleo da célula. O receptor deixa o hormônio lá e depois volta para o seu sítio. Então, os hormônios trabalham em favor da vida, né? Ajudam na nossa manutenção da vida. Então, a gente já pode tirar algumas conclusões daqui. Se nós obtemos equilíbrio hormonal, tá? Todas as nossas funções celulares, né, essas comunicações intercelulares vão ser ok, vão ser adequadas. Conforme vai caindo os níveis hormonais, a gente já começa a ter algumas deficiências nas comunicações celulares, porque faltam essas substâncias essenciais. Tá, deixa eu já te fazer uma pergunta. Enquanto isso, se você puder afastar um pouco da câmera, porque tá dando umas, como se fosse não balançando, eu não sei explicar no seu termo técnico, que talvez afastando um pouquinho melhore. Então, o hormônio seria aí uma substância que ajuda na comunicação entre todas as células do nosso corpo? Ou tem célula Sim. específica? Então, quanto mais receptores, que são quanto mais portinhas abertas, né? Quanto mais células expressem aquele receptor, mais relevante é a função daquele hormônio, né? E justamente através dessa relevância, os hormônios são classificados, tá? Nos hormônios da base, que são aqueles essenciais para a vida, sem eles a gente morre, e os hormônios secundários. E esses hormônios da base são os maestros da orquestra para que, por fim, governam todos os outros sistemas e todas as outras funções celulares. E para esses hormônios da base, nós temos receptores em praticamente todas as células do corpo.
Ou seja, se falta hormônio, a gente já começa a ter aí células que não funcionam direito, e essas células não funcionando direito, eu posso ter prejuízo na minha pele, na minha visão, na minha digestão, no meu sistema reprodutivo, para quem quer ter filho. É isso? Exatamente. E uma coisa interessante, Rosana, é que o nosso genoma, né, nós nascemos programados para ter um estoque hormonal até os 30 anos. Isso se você tiver um bom estilo de vida. Se você não tiver um bom estilo de vida, você pode começar a queimar o seu estoque antes do tempo. Que, aliás, é uma preocupação médica, né? O que nós vemos que está acontecendo com essa nova geração. Essa nova geração que já nasceu online, né, eles ficam muito tempo expostos à tela, né? Isso altera a compreensão da retina, né? A interpretação que a retina precisa ter do ciclo sono-vigília, tá? Porque quando o sol se põe, a luminosidade cai, a nossa retina percebe que tem menos luz, então diminui a expressão de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores e aumenta a expressão de outros, para nos preparar para o descanso, para nos preparar para o restauro e para o reparo celular. Mas, quando a gente está exposto todo o tempo à luz artificial, a retina não consegue fazer essa diferença, né? Certamente você sabe bastante disso pelas neurociências e os danos que a própria luz artificial traz, né? Foi algo que veio com a modernidade, mas dentro da Organização Mundial de Saúde, a luz artificial é classificada como cancerígeno grau A, né? Uau. Tem um potencial grande de causar câncer. Por quê? Porque se torna um disruptor hormonal. E é tão interessante porque quando nós vamos olhando, o nosso estilo de vida tem trazido para a gente essa condição de estarmos mais vulneráveis às diferentes doenças, né? Quando a gente pensa a luz. Ninguém hoje vive sem luz artificial, mas diminuir essa exposição é importante. Ó, 2 perguntas que eu já tenho. Gente, é assim, deixa eu contar para vocês. Eu estava sem dinheiro para pagar a consulta, aí eu falei assim, vamos fazer uma live? Aí eu tiro todas as minhas dúvidas. Brincadeiras à parte, mas olha, eu já tenho 2 dúvidas aqui. Tem como você falar rapidamente, pelo menos os principais hormônios básicos, que são aqueles que são mantenedores da vida, necessários para todas as células? Claro, claro. Esse é um foco que eu gosto de trazer nas minhas falas, porque é algo inconsciente. A gente vai vivendo a vida sem notar, né? Que dependendo da nossa forma de vida, a gente está se matando aos pouquinhos, né? Consumindo o nosso estoque de forma assim não sábia. E quais seriam, então, esses 4 hormônios vitais, né? Esses hormônios da base? O primeiro de todos, que é realmente o maestro da orquestra, é a melatonina. A melatonina é o nosso principal antioxidante hormonal. O que é um antioxidante? Né? Oxidar é enferrujar. Né? Então, você tem um hormônio antioxidante, é o que não deixa você enferrujar, não deixa você expressar sinais do envelhecimento. E da onde vem a melatonina? Né? Pode falar. Desculpa, é que quando a gente fala de melatonina, a maioria das pessoas já pensa na pigmentação só, né? É quando eu tomo bastante sol e eu ali fico mais moreninha por conta do sol, ou tem a ver só com a cor do cabelo, que quando eu começo a perder a melatonina, o meu cabelo começa a ficar branco. Mas então, melatonina é um hormônio básico, essencial para a vida. Sim, a melatonina também regula a melanina, né? Que é o pigmento, né, da pele, do cabelo e tudo, mas regula, assim, todas as funções. Eu cortei o caminho, melatonina que vai fazer melanina. Isso. E da onde vem a melatonina? Né? A melatonina, para você ver, né, que nós somos um ser integral, a melatonina vem da serotonina. E quem produz a serotonina, gente? 90% da nossa serotonina é produzido pelas bactérias intestinais, pelas bactérias comensais. Então, tudo começa, né, pela boca, pelo que a gente escolhe
colocar para dentro, pelo que a gente escolhe comer, né? Por quê? Porque se o nosso intestino está inflamado, se o nosso intestino está congesto, se não está funcionando bem, nós temos uma baixa produção de serotonina, porque as bactérias comensais só conseguem produzir serotonina, né, se elas estiverem recebendo os alimentos certos, que nós chamamos de prebióticos, né? A biomassa é o principal prebiótico da Terra, né? É o melhor alimento que você pode dar para as suas bactérias intestinais. Você sabia que, inclusive em estudo científico, a biomassa de banana verde, ela tem o mesmo efeito que um diazepam para mudar o humor? Uau! Entende? Então, do que uma fluoxetina, tá? Então, você tem um pool de produção de serotonina quando você consome prebióticos, que são frutas, verduras, legumes, né? Fibras e açúcares das frutas, que alimentam essas bactérias. E aí, essas bactérias devolvem para nós, nos dão em benefício um ambiente ácido, e nesse ambiente ácido, o triptofano, então, se converte em serotonina. Quando a gente não tem um ambiente intestinal adequado, essa conversão, o triptofano não vira serotonina, ele vira ácido quinurênico, que acaba se transformando em neurotoxinas e degradando funções dos neurônios. E olha como, de fato, tudo está interligado, né? E a gente precisa da melatonina para conseguir dormir. Aí a gente não consegue dormir, acha que é só fazendo uma reposição de melatonina via oral, assim, com comprimidinho, mas aí não tem a serotonina. Mas, doutor, eu estou comendo os alimentos que são fonte de serotonina. Mas esse ambiente intestinal, vamos dizer, ele degrada. Eles não estão apropriados para poder transformar esse alimento, né, esse triptofano, em serotonina. Então, a gente precisa cuidar do nosso sistema como um todo, porque disso depende a vida saudável. E isso a gente precisa cada vez mais insistir, porque senão, eu estava pensando nisso, a gente vai lá e gasta, quando a gente tem, né, dinheiro, vai lá e gasta num produto para pele, porque eu preciso resolver a ruga e tal. Daria para a gente comprar uma tonelada de coisas que são essenciais. Para não fazer, nem estou contra quem faz, não é isso. Mas nós estamos tentando um caminho que nem o resultado vai ser tão satisfatório. É um mas plus, vai ser só, né? É só mesmo um a mais aí na história, mas a gente pode cuidar do todo, né? Exatamente. Então, assim, se alimentando bem, você produz serotonina e você tem abundância de serotonina na glândula pineal durante o dia, né? E eu digo que Deus é tão sábio que deu o controle do corpo todinho a uma glândula do tamanho de uma ervilha, né? Né, Rosana? A glândula pineal tão pequenininha é responsável por controlar todos os outros sistemas. Então, durante o dia, a gente tem muita serotonina e à noite, né, quando diminui a luz, quando a retina passa a captar menos luz, então vai degradando essa serotonina em outros subprodutos. Melatonina, que é o mais abundante, também 5-hidroxitriptofol, enfim, outros metabólitos. E aí a melatonina começa a aumentar a sua produção a partir das 8 da noite. Então, qual o conselho prático que a gente já pode deixar aqui? Gente, cuidar da higiene do sono é garantir não só qualidade de vida, mas tempo de vida. Quem não dorme está se matando aos pouquinhos, tá? Então, a partir das 8 da noite, diminui a luz do ambiente, tá? Já deixa penumbra, não tem problema você ler um livro à luz de abajur, tá? Você diminuir a luz e escutar uma música clássica que ajuda a regularizar as ondas cerebrais. Então já vai se preparando. 1 hora antes de você dormir, já fique livre das telas, tá? Bote o celular para carregar em outro cômodo. Não deixe o celular carregando no mesmo ambiente que você, né? Além das ondas que o celular emite, tem os ruídos, né? Entra a mensagem, fica aquele micro barulhinho, mas que o seu ouvido consegue captar. E se você está captando essa mensagem pelas janelas da alma, né? Pelo olho, através da luminosidade, porque o celular sempre tem ali a luz da data, né? Da hora, enfim. Isso atrapalha e se torna um disruptor hormonal. Então, a partir das 8 a gente começa a produzir serotonina, né? A curva vai subindo aos pouquinhos, e às 10 da noite seria o horário ideal para a gente apagar completamente o ambiente e dormir. Ah, mas eu não consigo. Treina.
Treina, né? A gente precisa treinar o cérebro. Apaga tudo, se precisar, usa tapa-olho. Tá? E se precisar, se estiver mais difícil ainda, bota tapa-olho com cheiro de camomila, tapa-olho com cheiro de mulungu, de qualquer erva. Tome um chazinho uma hora antes, né? 200 ml de chá. Chás têm fitoquímicos, né? Que agem, que estimulam a produção de neurotransmissores que podem acalmar você. Eu digo chá de ervas, tá, gente? Não estou falando de chá branco, chá preto, chá verde, chá mate, café, tá bom? Chás que não têm cafeína para acalmar realmente os seus neurônios e criar um ambiente propício para aumentar a produção de melatonina. Sabe por quê? Porque a partir das 10 a gente precisa que a melatonina se eleve de forma mais intensa para que por volta de meia-noite ela alcance um platô. Quando você chega nesse nível máximo de produção de melatonina, isso serve de gatilho, né? Aperta o interruptor para a glândula pineal descansar, para ela dormir. Como ela é uma usina de energia, né? Como ela controla todo o ciclo, produção e distribuição de energia corporal, ela precisa parar para restauro e reparo pelo menos 3 horas por dia. Então, o ideal é que das 24 horas, a sua glândula pineal trabalhe 21 horas e descanse pelo menos 3 horas. Sabe o que acontece quando você vira à noite? Ou porque você dá plantão, ou porque você está assistindo séries de Netflix. E é o que eu estava falando dessa nova geração, que está acostumada a emendar séries de Netflix, emendar jogos eletrônicos, conversas no WhatsApp, né? Passar muitas horas em frente à tela. Todo esse estoque de hormônio, que deveria durar até os 30 anos, já está começando a declinar com 22 anos, 23 anos. Então, você veja jovens, né, de 28 anos com sintomas depressivos, com esquecimento, tá? Com sinais de envelhecimento, tá? Mas vamos supor que até aqui você teve uma vida muito saudável, tá? Você manteve seu estoque de hormônio ok, sua melatonina com produção ideal. A partir dos 30, a gente começa a ter uma queda assim como se fosse degrauzinhos de uma escada. E quando a gente se aproxima dos 40 anos, já são 10 anos de perda hormonal, ainda que perda hormonal palatina. Aí sim surgem os sintomas desse envelhecimento, né? Queda de colágeno, linhas de expressão, cabelo branco, né? E outros, assim, que as pessoas não associam realmente ao que seria uma queda hormonal. Por exemplo, raciocínio um pouquinho mais lento, né? Eu digo, a pessoa pega um livro para ler, lê a primeira linha, quando chega na terceira não lembra mais o que leu na primeira. Alterações de sono, né? Fica mais visíveis, assim, principalmente insônia. E por que isso acontece? Imagina que durante 40 anos, tá? Você comeu açúcar, você comeu glúten, você gosta muito de carne, você gosta muito de massas, né? Enfim, e são alimentos inflamatórios. Então, essa inflamação crônica subclínica, tá? Que é uma inflamação crônica assintomática, começa a botar as garrinhas para fora, né? E é como se os seus leucócitos, suas células de defesa, falassem assim: olha só, foram 40 anos te defendendo, tá? E você não aprendeu o caminho da saúde. Agora, problema teu, se vira. Então, depois dos 40, a gente já começa a ter doenças devido a essa falta hormonal. Resistência à insulina, hipotireoidismo e muitas vezes hipotireoidismo sublaboratorial. Um hipotireoidismo que a pessoa é sintomática, mas que o laboratório ainda parece que está ótimo, né? A pessoa sente o cabelo fraco, a unha fraca, as extremidades frias, né? O corpo está quente, mas sente que a mão e o pé está sempre gelado, as nádegas, né? Ficam geladas. Que mais, gente? Sente dificuldade em perder peso, né? Por quê? Porque uma vez que a melatonina cai, ela vai arrastando com ela todos os outros hormônios, como se fosse um efeito dominó. O segundo hormônio em importância, tá? Aí, só finalizando a melatonina, a gente pensa que ela é um mero indutor do sono, né? Mas ela é um mediador sistêmico, é um modulador sistêmico imunológico, tá? E como eu disse para vocês, antioxidante. Tem mais de 80 funções e tem receptores para ela em todas as células do corpo. Ou seja, ela tem funções durante o dia e tem funções durante a noite. O segundo hormônio em importância é o hormônio D.
mais conhecido como vitamina D, que foi tema da nossa conversa, né, Rosana? Ficamos bastante tempo conversando, porque realmente dá uma live só de vitamina D, gente. O hormônio D, ele foi erroneamente classificado como vitamina na década de 60, tá? Mas qual é a diferença principal de uma vitamina para um hormônio? Tá? Vitamina significa vital amine, né? Assim, é uma amina vital, a gente não pode viver sem, mas a gente não produz. Então, qual a única forma da gente se beneficiar dos efeitos de uma vitamina? Consumindo quem produz frutas, verduras e legumes. Carne tem vitamina? Tem, porque o boi se deu o trabalho de ir lá comer capim. Tá? Então, nós temos a oportunidade de comer direto da fonte, né? Sem mediadores. Porque se você comer carne, você vai ter os benefícios de algumas vitaminas? Vai. Mas, junto com essas vitaminas, vão ter toxinas, hormônios, que injetam, né, às vezes no gato, hormônios artificiais, né, antibióticos, metais, agrotóxicos, né? Tem muita gente que diz, vocês falam pra gente não comer carne, a paciente me fala, né, doutora, a senhora fala tanto da carne, mas tem tanto agrotóxico, mas olha, você quer diminuir o nível de agrotóxico no seu sangue? Diminua o consumo de carne. Por quê? Porque na gordura animal potencializa 40 vezes o poder daquela substância tóxica, né? Enquanto no vegetal, só de você lavar, assim, pega uma alface, uma couve, e você lava assim com a palma da mão, você já arrasta mais de 80% do agrotóxico. E do pouquinho que você absorve, se não for orgânico, claro que é melhor consumir tudo orgânico, né? Mas se não for possível, esses 20% você consegue eliminar no organismo, principalmente se a sua vitamina D estiver lá em cima. Por quê? Gente, o hormônio D, né? E por que então o hormônio D não é vitamina? Porque nós produzimos, é um hormônio esteroide, cetoesteroide, da mesma classe dos hormônios sexuais, mas com uma potência muito maior, porque ele é o nosso principal imunomodulador, tá? O nosso principal agente imunológico. Qual é a principal função do hormônio D? Muita gente pensa que é o metabolismo do cálcio e do fósforo, tá? Se eu tiver baixo hormônio D, vitamina D, eu vou ter osteoporose, né? Meus ossos vão ficar fracos, não é isso que a gente escuta? Inclusive, aqueles valores normais que existem no exame laboratorial são realmente relativos ao raquitismo, tá? Se você tiver menos que 20, né, unidades internacionais, né? Eu creio que é unidades internacionais que eles expressam, mas deve ser miligramas por decilitro, enfim. No sangue, você pode ter raquitismo. Mas não significa que 20 unidades, 20 miligramas, vai suprir as necessidades do seu corpo todo. Todas as células do seu corpo precisam de hormônio D. Sabe por quê? A principal função do hormônio D é a transcrição do DNA para o RNA mensageiro. Então, vejam só a importância, gente. Se você vive num ambiente de hipovitaminose D, tem algumas informações genéticas que não vão conseguir passar de célula para célula. A célula precisa produzir alguém igual a ela, outra célula igual a ela, idônea. Mas se começa a faltar vitamina D para mediar essas reações, você aumenta muito o risco de doenças inflamatórias, doenças autoimunes e doenças cancerígenas. Viu? Porque a célula perde um parâmetro para produzir outra igual a dela. Gente, é tanta coisa importante, olha, a gente precisava ficar a noite inteira aqui só falando de cada um desses hormônios, né? Quando a gente olha então para a vitamina D, olha lá a consulta em forma de live. Mas isso é importante porque foi até o motivo de nós conversarmos. Eu sempre tenho feito reposição de vitamina D, né? E quero que você fale um pouquinho disso pra gente, como uma estratégia para controlar os meus quadros alérgicos. E a Angelina fez teste alérgico, ela é minha filha. Eu até brinquei com o alergista, eu falei assim, olha, o quadro alérgico da Angelina é o meu teste de DNA. Isso é prova de que ela é minha filha, porque ela já tem sinais de várias alergias, assim, das mesmas coisas que eu tenho. E eu tenho a impressão de que a minha avó também tinha, por conta de tudo que a gente vai juntando as pecinhas, né? Então, quando você fala que o hormônio D
quando ele está baixo, então eu posso, por exemplo, manifestar quadros alérgicos? Sim, quando o hormônio D está baixo, você pode ter qualquer ite. Você pode ter artrite, sinusite, bronquite, dermatite. Todas as ites que você pensar, elas se expressam no ambiente de hipovitaminose D. E pessoas que têm polimorfismos genéticos, como deve ser o seu caso, né? A gente estava até conversando disso, porque é algo que se manifestou já em outras pessoas da família, você deve ter uma alteração nos receptores da vitamina D. Então, mesmo repondo, você não consegue absorver tudo o que você está consumindo, porque esse receptor está defeituoso e precisa de um binômio. A gente precisa do hormônio presente e de um receptor eficiente para que eles possam se juntar, girar a maçaneta e entrar dentro da célula. Tá? Então, nesses casos, em pessoas, quando a gente confirma polimorfismos ou pelo menos desconfia, a dose de reposição tem que ser ainda mais alta. Tá? E o corpo é inteligente, vocês podem ficar tranquilos que o que o corpo não usa, ele vai eliminar pela urina, pela pele, pelas fezes, enfim. Ele dá um jeito de se livrar quando é uma substância bioidêntica. O que é isso? Quando o corpo identifica que aquela molécula é totalmente similar, tem as mesmas estruturas, carbono, água, né, hidrogênio, que a que o próprio corpo produz, entende? Então, quando a gente fala em termos de saúde, para a pessoa ter saúde, a gente precisa manter no sangue valores entre 80 e 120, tá? Quanto mais próximo de 100 o seu exame estiver de vitamina D, melhor as chances de você ter saúde, tá? Não estou dizendo aqui, pode falar. Não, eu tô falando então aquele 20 que deixa a gente feliz no exame, é só assim, você não está raquítica, você não está raquítico, mas a gente tem que estar entre 80 e 120 naquele exame. Vocês estão anotando isso? Porque isso é vida e a gente está trazendo aqui para você, entre 80 e 120, nós estamos então dentro da normalidade. Quem fez lá o exame de sangue, que pediu ali, o médico pediu para dar uma olhada na vitamina D, que a gente já sabe agora que é um hormônio, tem que estar entre 80 e 120. Exatamente. Inclusive, Rosana, quando a vitamina D está acima de 80, nós temos muito mais chances, muito mais condições de quelar, né, de grudar parte dessa vitamina D nos metais que a gente vai acumulando, tá? Às vezes você se alimenta de algo que estava numa embalagem de alumínio, né? Nós todos fomos vacinados, né, recentemente em vacinas impregnadas de metais, né? Então a gente precisa dar condições para o nosso organismo de aproveitar o que é bom daquela estrutura e eliminar o que faz mal. Quando nós não temos vitamina D suficiente, e aqui eu boto um adendo, né? Nós temos também aceleradores mitocondriais e agentes, substâncias anti-inflamatórias que potencializam a ação dos hormônios. Então, a vitamina D precisa estar em equilíbrio com o ômega 3. Tá? Por quê? Porque nós temos ômega 3, 6 e 9, nós temos uma abundância de ômega 6, por exemplo, nos óleos vegetais, né? Soja, girassol, oliva, óleo de coco, mas o ômega 6, se estiver em desequilíbrio com o ômega 3, se você consumir muito mais óleo do que linhaça, chia, né, castanhas, fontes naturais de ômega 3, você tem um desequilíbrio, o ômega 6 passa a ser pró-inflamatório. Então, ele piora a situação do seu intestino. Entende? Por isso que tantas pessoas hoje estão deixando de usar o óleo, né? Estão evitando, porque realmente esse desequilíbrio é pró-inflamatório. E aí, você bota o ômega 3 lá em cima e a vitamina D lá em cima também, você se livra das ites e ainda consegue eliminar os metais pesados que se impregnam nos neurônios, nos cardiomiócitos, né, no coração, no intestino, na tireoide, né, que é uma glândula super sensível, não só a tireoide, aliás, todas as glândulas são sensíveis. Então, gente, vitamina D, nosso principal agente imunológico, mantenha a sua equilibrada. Não adianta tomar 7.000 unidades por semana, tá? Não adianta, isso não vai trazer nenhum impacto na sua saúde. De acordo com o peso, a gente precisa aumentar o consumo. Você sabia, Rosana, que se nós todos os dias nos expuséssemos de 20 a 30 minutos ao sol, entre meio-dia
e 3 da tarde, quando a incidência dos raios solares estão perpendiculares. Com 80% do nosso corpo descoberto, ou seja, de biquíni. E na horizontal, o sonho de todo mundo, né? Ficar lá de biquíni no sol, né? 20 minutos, dia, quem sabe, a gente consegue. Eu vou falar pro marido que a orientação médica, para eu melhorar, todos os dias, de meio-dia às 3, agenda fechada. E eu vou isso, pelo menos 20 minutos. Uhum. Pois mas a gente não consegue fazer isso. Mas a gente não consegue, se né? nós... tem muita gente que tem medo da reposição, mas veja bem, o nosso corpo sozinho nessas condições, em posição horizontal, 80% do corpo descoberto, entre meio-dia e 3 da tarde, 20 minutos, nós produziríamos 20.000 unidades de vitamina D por dia, tá? E na hora de você tomar um suplemento, você quer tomar 200 unidades, quer tomar 1.000 unidades. Qual o impacto que isso vai trazer na sua saúde? Né? As doses mudam, tá? De acordo com o peso, mas pelo menos, gente, pelo menos um adulto, para manter saúde, 10.000 unidades diárias. Pelo menos, tá? Então, crianças, 200 unidades por quilo, sem medo, tá? Mas quem toma vitamina D precisa beber água. Tá? Então, a gente não pode repor o hormônio D e não colocar o rim para funcionar. Tá? Então, aqui a gente está enfatizando o hormônio, mas para ter saúde, gente, nós precisamos beber a quantidade de água adequada. Né? Qual é a sua quantidade de água adequada? Pega o peso e multiplica por 0,4. Tá? Se der lá 2,8, 2,8 litros por dia, 3,2, 3 litros e 200. Doutora, eu tô com 100 quilos, 4 litros de água por dia. Não, tá? eu tô rindo porque assim. Eu tô rindo porque acho que eu preciso só de meio litro por dia se for pelo peso. Tô bem. Então, mas toma mais. Olha só como as informações são importantes, né? Então, eu preciso da reposição de vitamina D, aqueles 20 que aparecem como normal no meu exame, ele só me diz que eu não estou com raquitismo, eu preciso ter entre 80 e 100. Um adulto precisa mais ou menos 10.000 unidades por dia, mas vitamina D precisa de muita água por conta dos rins. Olha só como isso é importante, porque se nós não fazemos o caminho completo, nós não chegamos lá, não é isso? Puxa exatamente. Vida, mas eu fui de São Paulo até a Serra, mas não chegou em Paraty. Não chegou. Você fez, mas se você não fizer o caminho completo, você não chega lá. E isso muitas vezes nos falta por não ter o conhecimento, né? Obrigada, viu, doutora? Eu digo que a doença que mais mata o ser humano, Rosana, é a desinformação. Tá? Quando você tem o conhecimento, quando você traz para o consciente mudanças que você precisa fazer para viver mais e melhor, você já andou metade do caminho. Você tem condições de tomar decisões mais sábias. Né? Então, a desinformação hoje é o vírus que mais mata, né? Mata mais do que o Covid. Né? Então, a gente tem a melatonina em primeiro lugar de importância no corpo. Preserve sua melatonina, durma cedo, 22 horas. Se um dia você tiver uma festa, não passe das 23 horas, tá? Priorize, tenha um compromisso inegociável com o seu sono. Se você quer viver e viver muito, e viver feliz, viver saudável, durma. Tá? Sem contar que nesse horário de descanso, a gente também produz o GH, que é o hormônio do crescimento. Quando a gente para de crescer, se torna o nosso principal agente de restauro e reparo celular, como uma fábrica. Que horas que você faz o reparo na energia elétrica, né, no reparo no cano de água, quando a fábrica fecha. Então, durante esse momento de descanso, o GH atua e o corpo entra em autofagia, né? Começa a fazer uma ronda buscando células enfermas, células envelhecidas, células cancerígenas. Todos nós, todos os dias, produzimos células cancerígenas, mas nós temos um sistema de defesa alerta que vai lá e come essas células e a gente não expressa uma doença maligna, entende? Quando a nossa imunidade fica em desequilíbrio, tá? Essa ronda fica deficiente, os leucócitos às vezes são direcionados lá para o intestino para defender a gente do que a gente come, né? E deixa de ter soldadinho suficiente para fazer a ronda no organismo. Esse déficit imunológico é o que permite a expressão de doenças inflamatórias, autoimunes e doenças cancerígenas. Gente, quando cai a melatonina, cai o hormônio D, o terceiro hormônio que se prejudica e que é vital
é o cortisol. As nossas suprarrenais, as nossas adrenais dão um suporte anti-inflamatório para o nosso organismo. Então, nós temos um poderoso antioxidante, nós temos um poderoso imunomodulador, nós temos um poderoso anti-inflamatório que precisam todos estar em equilíbrio. E como a gente entra em hipocortisolismo? Como que o cortisol cai? Quando a gente se estressa muito, tá? Na verdade, situações de estresse fazem o cortisol aumentar, nos preparam ou para lutar ou para fugir. Mas, se tem situações estressantes frequentes, a suprarrenal entende assim: para que eu vou fazer um pico de cortisol, depois baixo, aí ela se estressa de novo, outro pico de cortisol, outro. É melhor manter logo os níveis lá em cima, porque eu já poupo energia. Porque o cérebro é inteligente, ele quer poupar energia, né? Então você fica por muito tempo produzindo cortisol no grau máximo por diversas situações estressantes. Eu estou falando de uma pessoa de 40 anos já de estresse, né? E as glândulas suprarrenais produzindo gastando o seu estoque máximo, até que essas glândulas adrenais entram em falência. E uma vez que elas entram em falência, a gente vai do hipercortisolismo para o hipocortisolismo. E como a gente percebe na prática que o cortisol começou a baixar? Queda de energia. Quando de manhã você não desperta sozinho, quando você precisa da ajuda do despertador, quando o despertador toca, você fica assim, só mais 5 minutos. Só mais 5 minutos. Né? Você fica negociando com o seu cérebro se você vai ou não levantar. Se na hora, depois que você come, parece que passou um trator em cima de você, né? Você foi derrubado pela comida, né? 5 horas da tarde, parece que não tem um neurônio mais funcionando. Significa que os seus picos fisiológicos de cortisol não estão alcançando o seu platô. Nós temos 4 picos diários de cortisol. O primeiro, que é o mais intenso, quando cai a melatonina, começa o cortisol lá por volta das entre 6 e 7 horas da manhã. A retina, ainda que você esteja de olho fechado, percebe que aumentou a luminosidade, aumenta o pico de cortisol, você abre os olhos e desperta. Te dá energia para levantar da cama, assim como uma criança, né? Criança acorda, já sai pulando e vai lá na sua cama te acordar, não é isso? É. Aqui é assim. Então, você sabe o que eu estou falando, né? Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Então, você tem esse primeiro pico de cortisol, depois você tem um pico um pouco menor entre 11 da manhã e meio-dia. Por quê? Para te dar energia, para te preparar para a digestão, né? Você precisa ter energia e disposição para comer, né? E aí, depois você tem um outro pico, que é o segundo maior pico do dia, 5 horas da tarde, para ainda te fornecer energia para o restante do dia. E depois um pico mínimo por volta das 10 horas, né? Entre 21 e 22 horas, que vai ter uma ação sinérgica com a melatonina para você descansar, tá? Porque o cortisol media várias reações bioquímicas também, cerebrais, né? É um anti-inflamatório que age no corpo todo, inclusive no cérebro. E aí, gente, quando o cortisol cai, ele arrasta com ele T3, nosso hormônio ativo da tireoide. Tá? Na verdade, eu apontei aqui para a glândula tireoide, que muita gente nem sabe onde fica, né? Uma glândula em forma de borboleta, de gravata borboleta que fica aqui no pescoço. E a T3 é a nossa principal usina de produção, nossa usina termogênica. É uma usina produtora de calor. Ela é responsável por manter a nossa temperatura corporal. E por isso que as pessoas, a partir dos 40, começam a sentir as extremidades frias. Você já não consegue produzir energia suficiente para manter todo o seu corpo aquecido. Então, as extremidades já ficam com uma temperatura deficiente. Tá? Não só as extremidades. Se você tirar a sua temperatura bucal, né, você também vai ver que ela está abaixo de 36,3. Então, quando eu sei, mesmo sem fazer nenhum exame de laboratório, que a minha T3 ainda está adequada. Quanto mais próximo de 37 graus Celsius a sua temperatura estiver, melhor o funcionamento da sua tireoide. Agora, com Covid, a gente até tem noção da nossa temperatura, porque todo lugar que a gente chega tem que dar o pulso, tem que dar a testa, né? E eu me assusto, às vezes, né? Quando eu tenho também um aparelhinho, quando eu chego na consulta, eu meço das pacientes, eu pego 32 graus, 35,8, 34,4, 36, mas assim, uma grande quantidade de pessoas 35,6, 35,8, 35,9. Gente, tem funções bioquímicas que cessam, interrompem
quando a nossa temperatura corporal cai. Quando a sua temperatura corporal cai, sabe o que o seu corpo entende? Que você precisa se aquecer. E aí você vai ter fome. Você vai ter fome mais vezes, porque o corpo entende que precisa de energia para se aquecer. E aí você perde o controle sobre o seu peso. Entende? Então, manter a temperatura corporal é um fator decisivo para manter não só a tireoide, como todas as outras funções funcionando bem. Então, se a gente tem queda nesses 4 hormônios da base, sabe o que o corpo entende? Preciso entrar no modo sobrevivência. Então, nós temos hormônios secundários. Os hormônios sexuais, por exemplo, são hormônios secundários. Nos dão qualidade de vida, mas não são vitais. Você pode viver sem sexo, você pode viver sem uma gravidez. Né? Para pessoas que querem engravidar, olha a importância de entender todo esse conceito que a gente traz hoje, chamado programação metabólica pré-concepcional. Principalmente porque hoje as pessoas estão pensando em engravidar mais tarde, depois dos 30 anos. Então, você pensa em engravidar depois dos 30, já com déficit desses hormônios da base, tá? Sabe o que acontece no modo sobrevivência? O objetivo do seu corpo, né? Todos os dias quando você acorda, o seu corpo, o seu cérebro, eles se direcionam para te manter viva. O objetivo principal é que você sobreviva aquele dia, ok? Então, se você tem a T3 baixa, o cortisol baixo, o hormônio D baixo, a melatonina baixa, fecham-se automaticamente os receptores dos hormônios secundários para poupar energia, porque o corpo precisa direcionar toda essa energia para melhorar a produção e a distribuição do pouquinho que ainda tem desses hormônios da base, entende? E aí, quando a mulher passa, eu falo de mulher, gente, mas isso é um conceito extremamente importante para os homens também, tá? Quando a mulher passa dos 40 anos, com esse déficit hormonal, né, que eu vejo em mais de 70% das pessoas, sem dúvida, tá? Sem medo de errar, surge então a falência ovariana. Tá? Como defesa do organismo, a gente vai cortar energia, a gente já vai cessar a função ovariana para tentar poupar energia para os hormônios da base. Né? E aí, chega a menopausa, né, Rosana, que eu carinhosamente chamo de poliesculhambose generalizada. Adorei! Faz todo sentido. Adorei. Potencializa todos os sintomas que a pessoa sentia de forma isolada. Sim. Por quê? Quando você já tem o déficit desses 4 hormônios e caem estrogênio, progesterona e testosterona, né, que estão longe de ser apenas hormônios sexuais, você sabia que 80% dos receptores de testosterona estão no cérebro? Né? A testosterona, você sabe, ela é extremamente importante para a função cognitiva, tá? Tanto de homens como de mulheres. Né? Segundo lugar onde mais tem receptores para testosterona, coração, miocardiomiócito. É por isso que os homens, tá? Quando começam a ter queda dos hormônios da base e cai a testosterona, tem um risco muito mais alto de doenças cardiovasculares, tá? Porque esses receptores de testosterona começam já a fechar por falta do hormônio. Isso altera endotélio, né, que é a parte de dentro do vaso, favorece acúmulo de placas de ateroma, enfim. Estrogênio. Gente, o estrogênio tem 400 funções no organismo, né? Então tá longe de ser só um hormônio que vai deixar sua pele bonita, né? Uma parte cognitiva, hoje a quantidade que a gente está tendo de Alzheimer, de Parkinson, né? Por queda de todos esses hormônios, né, não está ainda registrado, né, porque tem os subdiagnósticos, né, tem pessoas que nunca foram pesquisar, nunca foram buscar, enfim. Então, progesterona é um indutor do sono natural, tem um efeito sinérgico com a melatonina, né, o hormônio que todos os dias à noite te faz ficar cansado e te faz ficar com sono. Então, o que surge? Insônia, labilidade emocional, a pessoa fica chorando à toa, fica muito irritada, né? Você começa a reter líquido, né? Acumular mucina, esse papinho que fica aqui de baixo, ó, a tireoide começa a falhar, começa a acumular mucina aqui, né? Começa a acumular mucina aqui nas dobras, nessa prega que surge aqui perto do cotovelo, a língua, né? Fica uma língua larga com marca de dentes, porque a língua incha e acumula mucina, a pessoa passa a roncar,
tem uma laxatividade, né? Fica frouxa a musculatura aqui da faringe, ela dormindo começa a fazer sons mesmo, né? Começa a roncar. Enfim, tudo isso, gente, a gente não associa, mas é sinal de déficit hormonal. Gente, que aula! Estou aqui encantada e é tão interessante você falar assim, em mim, eu achei que eu fosse ficar desesperada com tanta informação, as extremidades são geladas, eu assim, ai, meu pai não eram, mas sabe qual é a minha sensação, doutora Evelyn? De esperança. Agora dá para começar a cuidar, porque agora a gente teve, olha, em tão pouco tempo, uma aula tão intensa, tão rica, um acúmulo. Eu fico pensando quantos anos de estudo e de conhecimento para acumular tanta informação, para transmitir para a gente com tanta propriedade em 50 minutos. Então, assim, traz para mim a esperança. Eu quero te fazer... Dá tempo de fazer 2 perguntas? Dá, claro. Ó, a primeira delas é, como o nosso tempo está muito avançado, tem como ter um momento perguntas e respostas, só uma live para perguntas e respostas sobre hormônio? Você tem como fazer isso lá no seu canal mesmo? E eu aviso para todo mundo aqui. O que você acha dessa proposta? Ótimo, vamos fazer quinta-feira. Essa quinta dá para fazer uma live de perguntas e respostas, até porque aqui a gente teve que desativar os comentários. Eu tenho certeza que tem um monte de dúvida nos coraçõezinhos, nos mais de 1000 corações que tem aqui, né? Porque eu sei que é um tema que gera muita dúvida. Gente, tem médicos que não têm noção do que a gente está conversando aqui. Entende? Porque é um tema atual, né? A medicina integrativa, a ciência da longevidade, chegou no Brasil tem 18 anos, né? Então, assim, nós não temos nem 20 anos, né? Isso em termos de acúmulo de conhecimento é pouco. Poucos profissionais começaram a se dedicar ao estudo desses hormônios específicos e, principalmente, voltaram lá nas bases da medicina, na fisiologia, né? Estudando todas as reações fisiológicas, a gente passa a entender que, infelizmente, Rosana, hoje a gente vive na indústria da doença, né? Não tem interesse em que a população saiba disso que a gente está conversando aqui. Sabe por quê, gente? Porque é tão fácil recuperar, tá? Se a gente começa a cuidar do que a gente come, coloca os nutrientes certos, na hora certa, né? Passa a cuidar da higiene do sono, passa a beber água, passa a fazer atividade física. Hoje a gente nem conseguiu falar aqui da atividade física, aumenta o DEA, que é o precursor da testosterona e da progesterona. Então, o exercício físico causa relaxamento, melhora seu desempenho sexual, mas acima de tudo, melhora a sua função cardíaca, sua função cognitiva, porque vai aproveitar ao máximo a testosterona que você vai produzir a partir daí. Então, é tudo integrado e qualquer pessoa de qualquer idade consegue restaurar o seu funcionamento orgânico e o seu reequilíbrio hormonal. Muitas vezes, só com mudanças do estilo de vida, a gente já alcança esse equilíbrio e não precisa nem de reposição. Algumas vezes a gente sim precisa de reposição desses hormônios da base, tá? E quando eu falo de reposição, principalmente para mulheres, todo mundo pensa em estrogênio, adesivo, gelzinho, né? Quando fala assim, entrei na menopausa, doutora, eu não posso fazer porque minha mãe teve câncer de mama e tudo. Gente, a gente não teve tempo de entrar nesse tema aqui. Esse medo, esse mito que surgiu de que hormônios causam câncer, né, foi fundamentado em medicações com efeito hormonal, ou seja, não são hormônios, tá? Medicações sintéticas com moléculas alteradas em altas doses que começaram a ser prescritas a partir da década de 60, né? Estou falando aqui de anticoncepcionais de alta dosagem que sim alteraram completamente o funcionamento hormonal. E abrindo só um parênteses para falar dos hormônios sintéticos, eu estou tirando de praticamente todas as minhas pacientes os hormônios artificiais. Seja terapia de reposição hormonal artificial, seja anticoncepcionais orais. Você sabia, Rosana, que quando você dá uma medicação que ocupa aquele receptor, mas que não encaixa de forma perfeita no receptor, porque teve algumas moléculas alteradas, ela ocupa o receptor, mas não tem a capacidade de girar a maçaneta e entrar dentro da célula. Os receptores ficam ocupados, mas a célula continua desnutrida, né? Você só engana o cérebro. No caso dos anticoncepcionais, por exemplo, você engana o cérebro, mas o efeito a médio e longo prazo é que você vai perdendo a sua capacidade natural de produzir esses hormônios. Isso se torna muito sério.
tá? E as pessoas que têm medo, né, de usar, de repor hormônios, e quando eu falo hormônios, eu falo aqui de hormônios naturais, de hormônios bioidênticos, não estou falando de medicação com efeito hormonal, tá bom? Quando que você tem maior incidência de câncer, né? Se fosse verdade que os níveis hormonais altos, mais altos ou fisiológicos, estão atrelados a maiores níveis de câncer, a gente teria mais câncer na molecada de 16 e 20 anos ou nas pessoas de 60 e 70, que já estão com níveis hormonais assim indetectáveis. Percebem? Se os hormônios são substâncias mediadores químicos que agem a favor da vida, e quando você não tem uma comunicação celular correta, quem tem mais chance de ter erros na comunicação celular e se transformar em células cancerígenas? Quem tem hormônio ou quem não tem? Né? Então, gente, o resumo principal dessa live é o seguinte: quanto mais próximo dos níveis fisiológicos de hormônio você tiver, menor chance de doenças inflamatórias, doenças autoimunes, doenças cancerígenas, mais qualidade de vida e mais tempo de vida. Entende? E o segundo recado, assim, muito importante, que eu não posso deixar de dar para vocês, é que sim, é possível você mediar a velocidade e a intensidade do seu envelhecimento através do seu estilo de vida, tá? O tempo cronológico, a sua idade cronológica é o seu tempo de fabricação, mas a sua idade biológica é o seu estado de conservação. Uau. E aqui sim, você pode... Repete. Foi muito bom. Falar nisso, depois vamos fazer um momento selfie aqui, aí depois elas publicam nos stories com a frase que elas mais gostaram da live, tá bom? Eu gostei então, olha só. E eu gostei também da poliesculhambose generalizada. Isso. Ó, a sua idade cronológica, né? Você não tem como interferir. O dia que você nasceu, eu nasci dia 3 de março de 78, tenho 43 anos. Não tenho como interferir nessa variável. É o meu tempo de fabricação. Mas está nas minhas mãos controlar o meu estado de conservação. Você já viu aqueles carros assim, Cadillac? Né? Cadillac 70. Você bota lá um novinho e outro lá no ferro velho. Os dois têm a mesma idade, foram do mesmo lote. Um completamente destruído e o outro super bem cuidado. Que os colecionadores vão lá e passam a cera e cuidam, né? Você pode ser o Cadillac bem cuidado, né? Está em suas mãos uma alimentação saudável, cuidar do seu sono, fazer a higiene do sono, beber água adequada, cuidar dos seus relacionamentos, evitar relacionamentos tóxicos que se transformam em neurotoxinas, né? Vão juntando substâncias amiloides, vão te levando à demência, né? E principalmente, gente, desinflamar o intestino. A inflamação crônica subclínica hoje é o principal agente destruidor celular, né? E você precisa, mais uma dica, entrar em autofagia. Doutora Evelyn, então assim, ó, já fiz o meu primeiro pedido, né? Que era um momento perguntas e respostas, que você já disse que vai fazer pra gente. Obrigada. Na quinta-feira, lá no quinta, 20 horas, tá? Já vamos marcar. Quinta, 20 horas, essa agora. Quinta-feira agora, 20 horas, momento perguntas e respostas. Tirando aí as nossas dúvidas no perfil da doutora Evelyn. Eu vou fazer lembretes nos meus stories também para isso. Então, o primeiro pedido atendido. Deixa eu ver se ela atende o segundo. Doutora Evelyn, e eu quero ver quem vai colocar aqui, eu quero, por isso que eu ativei aqui. Gente, eu quero, doutora Evelyn, duas coisas mais, eram só duas. Eu queria um curso, programa, acompanhamento, qualquer coisa que você fizesse de hormonal, na parte hormonal, porque tudo isso a gente precisa anotar, nós precisamos assim, o que eu faço então? Minha situação é essa, minha situação é aquela. E a gente precisa de alguma coisa de autofagia. Eu tenho escutado você falar tanto de autofagia, o quanto que isso é importante para o nosso corpo, para que essa limpeza seja feita, para que essas células que estão defeituosas, as cancerígenas, que nós produzimos todos os dias, possam de fato serem eliminadas do nosso organismo. Eu sei que você tem um projeto, que é o GPS 28, que acompanha a mulher por 28 dias num ciclo, mas tem muitas de nós que não conseguem 28 dias ao vivo. O que você pode fazer para a gente?
Gente, eu gosto disso. Ó. Fiz minha consulta gratuita, já pedi curso, capacitação, eu já pedi momentos, perguntas e respostas. E é melhor a gente terminar nos próximos 5 minutos, senão eu sou igual criança. Vou pedindo cada vez mais. Que alegria, você é aluna VIP. Olha só, gente, existe sim, né? Eu tenho o privilégio de compartilhar com vocês um programa que já existe, tá? Criado por uma pessoa super especial, uma bioquímica, especializada em doenças oncológicas, né? E ela entendeu, por conta de um problema que ela passou, né, na vida dela, a importância de entrar em autofagia. O que é autofagia? Né? Significa você comer a você mesmo, né? Uma célula destruindo outra célula, nesse modelo que eu falei para vocês, envelhecida, doente, cancerígena. Quando que o corpo consegue fazer isso de forma fisiológica? Quando nós estamos em jejum, né? Então, a autofagia é um programa onde a gente tem uma janela de alimentação de 10 horas, tá? Onde você vai fazer 3 refeições sólidas. A primeira refeição hora zero, a segunda refeição 5 horas depois, a terceira refeição 10 horas mais 5 horas depois, né? Concluindo um ciclo de 10 horas. E nas outras 14 horas a gente entra em jejum metabólico. Vou ficar sem comer nada nessas 14 horas? Não! Tem várias receitas que não causam pico glicêmico que você pode sim usar nessas 14 horas. É um programa mais do que nada de desintoxicação, onde você vai receber cardápios que são anti-inflamatórios, antioxidantes e alcalinizantes. Você vai alcalinizar e limpar o seu intestino. Para quê? Para que você absorva o máximo possível dos nutrientes, dos fitoquímicos, das enzimas vivas que você pode absorver através da sua alimentação e que vai renovar suas células igual detergente, gente. Vai entrar e vai limpar e vai jogar as toxinas fora. E o corpo, sabe o que ele faz para te livrar das toxinas? Ele acumula nos adipócitos. Então, ele começa a juntar gordura para ter onde estocar as toxinas. Então, quando você entra em autofagia, como você elimina a gordura, você elimina o adipócito junto. Então, você queima a gordura, né? Então, sim, todas as semanas, toda segunda-feira, a gente começa uma turma nova da autofagia cirurgia da natureza, que são 5 dias de desintoxicação, onde você tem acompanhamento de nutricionista, bioquímica, eu acompanho como médica, e os testemunhos são fantásticos das alunas que já passaram nas 12 turmas anteriores, né? Nós estamos na 12ª turma. Testemunhos, Rosana, assim, eu tinha fibromialgia, não sinto mais dor. Eu tinha enxaqueca, não sei mais o que é isso. Eu tinha insônia, estou dormindo todas as noites. Olha o meu exame, meu estrogênio estava 20, está 200. Então, testemunhos, assim, impressionantes, que enchem nosso coração de alegria. Então, tem um link lá na minha bio para saber mais informações da autofagia. E com relação à questão hormonal, e para continuar melhor essa conversa de forma muito mais detalhada, esse mês, no dia 13 de dezembro, tá? Sem ser semana que vem a outra, vamos estar começando um GPS, né? Ginecologia Pura e Simples, modo longevidade. Para mulheres acima de 35 anos, na verdade, qualquer pessoa pode participar, mas público acima de 35 anos vai se beneficiar mais, porque lá a gente vai falar de questões, né, ginecológicas e problemas de saúde que acometem pessoas acima dessa idade. A gente vai falar do climatério, menopausa, terapia de reposição hormonal, miomatose uterina, câncer de mama, né? A gente vai tratar de 6 temas voltados para esse público, para você que não tem tempo, mas que sim quer aprender mais sobre o seu corpo, viu? Então, todas estão convidadas. Quinta-feira convido vocês para a live de perguntas e respostas, tá? Rosana, se tiver um tempinho, aparece lá também, porque vamos conversar temas relevantes. Eu vou entrar com diferentes perfis para fazer um monte de perguntas. Vou aqui ver de quem eu consigo pegar. Doutora Evelyn, então, ó, um monte de gente perguntando, mas já estão colocando aqui. @doutora Evelyn Abold, eu vou deixar aqui marcadinha nessa live, que vai ficar salva para você. Eu vou assistir milhões de vezes para tirar um monte de dúvidas. Ó, autofagia aí para vocês lá no link da bio da doutora Evelyn. Vamos ter aí, ó, o GPS longevidade a partir do dia 13. Gente, não pode perder, vai ser acessível para todo mundo. Já sei aí dos bastidores, eu acho, e eu falo que eu sei porque eu conheço a doutora Evelyn e eu sei o quanto que ela é preocupada com isso.
Gente, ela é médica, né? Então, ela não precisaria nem estar aqui fazendo isso pra gente. Vocês já entenderam. É, outro recadinho, e agora é um pedido para todo mundo que me segue, que me ama. Obrigada por você me amar, apesar de quem sou. Ó, a doutora Evelyn atende online também, faz consultas. Eu sei porque eu já consultei, minhas irmãs 100%. já consultaram 100% online, tá bom? Ela atende, vai lá. Quem me segue precisa seguir a doutora Evelyn, porque o que a gente fala, cada uma fala de uma parte, mas sempre contando com o todo. Então, sigam a doutora Evelyn, façam autofagia, só são 5 dias. Você precisa dedicar esses dias para cuidar da sua saúde, para aí, olha, não ficar na mão do acaso ou da genética na prevenção e poder prevenir aí até o câncer, né? Até mesmo para você ter mais base quando for na consulta com o seu médico, né? Porque a vantagem da medicina integrativa é que a gente não trabalha com valores normais, a gente trabalha com valores ideais, né? Então você precisa ter os seus níveis ideais para você experimentar na sua vida, na sua pele, né? A gente diz assim, quero sentir na pele os benefícios de ter saúde, gente. Quando você tem um bom estilo de vida, faz uma reposição hormonal adequada, se necessário, você volta a ter o vigor que você tinha antes dos 30, tá? Quem não quer isso? O envelhecimento é uma ladeira que todos nós vamos descer, mas a velocidade e a intensidade que você vai descer é o seu estilo de vida que vai determinar, amiga, principalmente o que você come. Tem gente que tá capotando nessa descida. Que a coisa tá feia e isso a gente precisa cuidar. Eu, quando olho assim para tudo que eu preciso mudar, e estamos nesse processo, né? Todos nós, eu olho para Angeline e falo assim, o que eu tenho feito para ser uma mãe presente, com saúde por mais tempo? Acredita que isso tem me dado força para abrir mão de algumas coisas que eu não posso, que eu sei que não é, que são prejudiciais? Ó, um monte de gente pedindo o curso, um monte de gente falando eu quero, eu quero, eu quero. Então, nós vamos ter uma turma bem bacana, nós vamos, porque eu já sinto assim, ó, parte da turma, tá? Pode já contar comigo. Doutora Evelyn, então, está na autofagia, nesse GPS Longevidade, onde ela trata desses hormônios e muito mais. E quinta-feira, live no perfil da doutora... Perguntas e respostas. Isso, da doutora Evelyn. Gente, lá no link da minha... Isso, perdão, @doutora Evelyn Abud. Gente, lá no link da minha bio tá Cirurgia da Natureza, tá? Porque o nome do programa é Autofagia Cirurgia da Natureza, porque realmente você deixa os alimentos e um novo estilo de vida fazerem uma cirurgia nas suas células, tá? Então elas vão ser destruídas, reagrupadas, alcalinizadas, tá? E você vai sair novinho em folha, pronto com um novo estilo de vida. E a gente tem feito o acompanhamento das alunas pós-autofagia, após um mês, quem já fez 2 meses atrás, e muitas disseram, depois que eu saí da cirurgia da natureza, eu passei a ser muito mais seletiva com o que eu como. Eu já não consigo mais consumir algumas coisas que eu consumia antes, porque você reduz seu cérebro. Então, eu creio que é o maior ganho que a autofagia te dá. É você reprogramar o cérebro e se tornar mais sábia nas escolhas alimentares, tá? Então, aguardo vocês no GPS Longevidade, que vai ser maravilhoso. Nós vamos ter encontros ao vivo. Aguardo vocês na Cirurgia da Natureza. Aguardo a Rosana, tá? E esse mês ainda vai sair a sua consulta, viu, amiga? Fica tranquila. Vai ser esse mês, o André chegando, ele vai me ajudar nesse processo, vai fazer. Segunda-feira estou lá na autofagia, com certeza. Preciso fazer, e depois lá no GPS Longevidade, com a minha câmera desligada, fingindo que eu não estou, porque senão eu falo mais que a doutora. E nós estaremos lá para aprender com você. Mais uma vez, obrigada. Sempre aprendo muito, sempre é uma delícia conversar com você. Quem tem qualquer dúvida, pode ir lá no perfil da doutora, que tem muito material importantíssimo para vocês. Obrigada, viu, doutora Evelyn Abud? Nada, obrigada.